Eu gosto muito do filme 11 Homens e um Segredo. Um filme muito famoso do George Clooney, em que ladrões, cada um especializado em uma área, roubam um cassino. Em inglês, esse tipo de filme de roubo é chamado de heist movie. E eu sempre fui fascinado principalmente pela parte que mostra o planejamento e toda a criatividade envolvida para contornar as proteções. E o momento principal de todo heist movie é o momento em que os ladrões abrem o cofre, que é o momento onde toda a criatividade que eu mencionei é colocada em prática. E esse tipo de especialista em cofre existe no mundo real. A DEF CON é a maior convenção de segurança da informação do mundo. Ela acontece todos os anos em Las Vegas. E na DEF CON de 2025, pesquisadores de segurança descobriram que cofres que são vendidos como cofres de alta segurança no mundo inteiro podiam ser invadidos usando duas falhas de segurança digital. E essas falhas foram observadas em um sistema que é usado por 8 marcas de cofres. Ao analisar o firmware da fechadura do cofre, os pesquisadores descobriram que era possível ver o algoritmo secreto que era usado para gerar o código que poderia ser usado para resetar o segredo da fechadura. Eles chamaram esse ataque de Reset Heist. O segundo ataque foi chamado de Code Snatch. Os pesquisadores criaram uma ferramenta física que é conectada à porta de debug do cofre e depois ela simplesmente mostra o segredo do cofre. Isso me fez pensar, quais grandes roubos que aconteceram e foram atribuídos a hackers? E a minha pesquisa me levou a uma história que poderia ser facilmente um heist movie. Mas diferente do 11 Homens e um Segredo, esses caras não tentaram roubar um cassino, mas sim o banco que acumulava o dinheiro de um país inteiro. E tudo foi feito através da internet. Hoje, no Cyber Noob Podcast, falaremos sobre a inacreditável história do roubo ao Banco de Bangladesh. Esse é o episódio número 1 do Cyber Noob Podcast, onde contarei os maiores causos da cibersegurança mundial. Muito obrigado por fazer parte do começo desse projeto. Antes de começar a história principal do podcast, eu vou sempre contar uma mini história de um acontecimento antigo da história da cibersegurança no Cyber Noob Retro. Bora lá então! Hoje no Cyber Noob Retro nós falaremos sobre a história do vírus Michelangelo. Em fevereiro de 1991, ele foi descoberto pela primeira vez na Austrália. Esse vírus foi projetado para infectar sistemas DOS. E a parada mais curiosa sobre esse vírus é que todos os anos o vírus ficava completamente inativo até o dia 6 de março, aniversário do Michelangelo, o artista. O nome, na verdade, foi escolhido por pesquisadores que notaram que a data de 6 de março era o aniversário do Michelangelo, então não é claro se as pessoas que criaram esse vírus eram realmente fãs do artista. O vírus se instalava no setor de boot do computador, no nível da BIOS, e sobrescrevia os primeiros 100 setores do disco rígido com zeros. Então uma parte dos dados ficava irrecuperável para um usuário comum que não tinha conhecimento de recuperação de dados. Isso em 1991, quando a internet mal existia. Então não tinha como pesquisar no Google como recuperar meus dados. Ele também infectava os disquetes que eram colocados no computador para se espalhar. O mais engraçado é que, na época, existia a recomendação de simplesmente não ligar o computador no dia 6 de março e aguardar até o dia 7, ou então redefinir a data do computador para 7 de março em algum momento do dia 5 de março. Naquela época, ter um vírus de computador era um luxo para quem tinha um computador em 1991. Mas essa recomendação me deixou pensando. Imagine só, hoje em dia, todas as pessoas do mundo terem que passar o dia 6 de março sem usarem o smartphone ou o computador. É um bom início para uma história. Bora pro tema principal então. Para começo de conversa, vamos tentar entender o tamanho do feito que esses caras queriam fazer. Para eles, roubar um banco físico não valeria a pena, pela quantidade de dinheiro e pelo risco de serem pegos. Até mesmo no filme que eu citei no começo, o roteiro sempre tem uma desculpa para o porquê de o banco ou cassino ter tanto dinheiro vivo assim. Justamente por segurança, nenhum lugar fica com tanto dinheiro concentrado de uma só vez. Foi então que os hackers decidiram que roubar um país inteiro seria a melhor opção, ou seja, o banco de um país inteiro. E assim eles escolheram o Banco de Bangladesh.
Por que exatamente o Banco de Bangladesh foi escolhido não é sabido, mas provavelmente esses hackers já tinham feito uma pesquisa em vários outros bancos e decidiram que esse seria o melhor alvo. E foi aí também que eles decidiram que o objetivo do roubo seria roubar $1 bilhão. Mais tarde, nós veremos que esse valor de 1 bilhão é um alvo grande para que, no final, mesmo se eles só conseguissem uma parcela disso, ainda assim roubariam uma fortuna. E assim, um ano antes do roubo em si, nos primeiros meses de 2016, eles começaram o ataque. Se eu pedisse para você tentar adivinhar como esses hackers conseguiram o acesso inicial ao sistema do banco, qual seria o seu chute? Eu vou dar uma dica. É um dos métodos mais antigos e mais eficazes de invasão. Eu acho que daqui a 50 anos nós ainda estaremos falando sobre esse método. Se você chutou phishing, acertou. O roubo em si aconteceu nos dias 4 e 5 de fevereiro de 2016, mas a campanha de phishing começou muito antes disso. As evidências mostram que os primeiros e-mails de phishing foram enviados em fevereiro de 2015. Ou seja, aproximadamente um ano antes do roubo em si. E esses e-mails de phishing não eram aqueles e-mails que são enviados para milhões de pessoas esperando que alguém clique em alguma coisa. Como nós veremos, esses hackers eram avançados e fizeram pesquisas em fontes abertas para identificar os funcionários do banco que seriam alvos e os endereços de e-mail deles, além de investigarem falhas que poderiam ser exploradas quando um usuário abre um arquivo de PDF. 10 versões de e-mails foram feitas pelos hackers e esses e-mails foram enviados para 16 funcionários do banco. Os e-mails simulavam um candidato a uma vaga do banco procurando um emprego. E para os funcionários do banco abrirem esse e-mail, eu acredito que os hackers também criaram o candidato perfeito para essa vaga, usando mais pesquisa. Ou seja, e-mails que usaram técnicas de engenharia social para enganar uma pessoa para que essa pessoa faça algum tipo de ação que dê acesso, dinheiro ou informações a um grupo ou a um indivíduo criminoso. Por exemplo, eles podem descobrir as pessoas que trabalham numa organização usando um site como o LinkedIn e um site como o Hunter.io para descobrir o formato de e-mail daquela organização. Se eles descobrem que tal organização usa o formato nome.sobrenome @nomedaorganização.com.br, eles já sabem como enviar o e-mail para a pessoa correta. A maioria dos e-mails de phishing que nós recebemos não é direcionada a nós individualmente. A maioria é enviada para milhões de endereços e uma baixa porcentagem abre e acaba clicando em um link ou baixando algum arquivo. Quando um hacker usa inteligência de fontes abertas para pesquisar sobre a vítima e criar um e-mail de phishing personalizado, o ataque se torna muito mais eficaz. O termo para esse phishing focado é spear phishing. Spear significa lança em inglês, ou seja, é um phishing no qual você mira em um peixe específico, em vez de usar a tática mais comum de vamos jogar um anzol e ver o que acontece. Um desses funcionários clicou no PDF infectado que o hacker havia enviado e logo após, os hackers já estavam dentro da rede do banco e com uma backdoor instalada para que eles pudessem entrar e sair da rede quando quisessem. A partir daí, os hackers começaram a analisar as possibilidades que eles tinham para tentar invadir outros computadores na mesma rede que talvez tivessem mais acesso. Movimentar-se para computadores na mesma rede se chama movimento lateral. Muito provavelmente, a conta e o computador do funcionário de RH que havia clicado no PDF infectado não tinha o acesso que os hackers precisavam. Então eles tinham que se mover para outros computadores para tentar achar um computador que permitisse que eles eventualmente chegassem em um lugar através do qual eles pudessem ter o acesso que eles estavam procurando. Ao clicar no currículo infectado, 3 arquivos de malware eram baixados. O primeiro criava a backdoor. Backdoor é a porta dos fundos, ou seja, um acesso que somente o hacker tem a um computador. Se uma backdoor for criada com sucesso, o hacker não depende mais do acesso que a vítima tem ao computador. É quase como se o hacker agora tivesse uma conta e uma senha que ele pode usar quando quiser. E quando o hacker é avançado, ele consegue criar uma backdoor que não gera alertas. E dessa maneira ele consegue ficar muito tempo no sistema sem ser detectado. O segundo malware criava um canal para extrair as informações do computador. E o terceiro era feito para fazer uma varredura da rede e possibilitar o movimento lateral que eu mencionei. Além disso, o malware era programado para que
quando os hackers saíssem do sistema pela última vez, arquivos de evidência começassem a ser deletados para dificultar as investigações. Estando dentro da rede e observando tudo o que acontecia dentro dela, os hackers descobriram que eles teriam que transferir o dinheiro da conta do Banco de Bangladesh em Nova York, primeiro, para poder transferir esses fundos para as contas que eles controlavam. Essa transferência internacional teria que ser feita usando o sistema SWIFT, que é utilizado por bancos para fazer essas transferências de dinheiro. Para fazer isso, eles teriam que encontrar o computador correto, ou seja, o computador que tivesse o acesso necessário para realizar uma transferência usando a SWIFT da conta do Banco de Bangladesh em Nova York. A rede SWIFT cuida da maioria das transações de alto valor internacionais no mundo todo. Ela funciona como uma rede para a transmissão de mensagens entre as instituições financeiras, utilizando vários softwares que permitem a transmissão dessas mensagens através da rede SWIFT. E são através dessas mensagens que esses pagamentos internacionais grandes são iniciados. Depois de encontrar esses computadores específicos, os hackers se movimentaram para acessá-los e ficaram estudando como os usuários interagiam com o sistema SWIFT. Assim, não somente eles entenderiam como usar o sistema, mas também entenderiam como poderiam usá-lo sem levantar suspeita. Imagina só, quando você começa em uma empresa, por mais que a empresa te treine, por mais que você tenha alguma experiência prévia, por mais que seus colegas te mostrem onde ficam as coisas, demora alguns meses para você entender como as coisas funcionam naquela empresa específica. Então, os hackers estavam utilizando esse acesso inicial para primeiramente entender onde ficava esse dinheiro, como ele era movimentado e etc. E essa é uma das partes que mais me surpreendem quando eu estudo esses casos. A velocidade com que os hackers entendem processos inteiros de uma empresa e tiram vantagem disso tão rapidamente. Essa paciência de estudar os usuários, aprender como fazer algo sem gerar alertas, essas são algumas características de grupos hackers avançados. Esses grupos são chamados de APT, Advanced Persistent Threat, ameaça avançada persistente. Esses grupos muitas vezes estão buscando informações sigilosas de Estado, segredos industriais e sempre conseguem ficar no sistema, numa rede, sem serem detectados por muito tempo. Muitas vezes podem existir uma maneira mais rápida ou mais simples de invadir um sistema, mas as maneiras mais avançadas são aquelas que vão justamente tentar evitar a detecção e, portanto, elas podem demorar mais tempo. E assim, os hackers foram entendendo como essas grandes transferências de dinheiro eram feitas naquele banco, por quem, durante quais dias do mês, quais valores, todos esses detalhes foram observados. Dessa maneira, quando eles fossem executar o roubo, as transações pareceriam, pelo menos por um tempo, normais. Eu gosto muito do podcast Darknet Diaries. E no episódio que eles falam sobre esse roubo, o narrador do podcast, que é o Jack Rhysider, diz que provavelmente esses hackers já tinham algum conhecimento do sistema SWIFT. Ele fala isso porque ele acha que os hackers aprenderam a mexer no sistema rápido demais. Então existe essa possibilidade desses hackers já terem uma experiência prévia com isso. E para deixar o roubo ainda menos suspeito, eles decidiram fazer transações menores para 5 diferentes contas em um banco nas Filipinas. Existiriam outras contas em outros países também, mas os detalhes delas ainda não são completamente conhecidos ainda. Essas contas foram abertas em maio de 2015 no banco RCBC e receberam depósitos de $500. Os hackers também descobriram que existia uma impressora no Banco de Bangladesh que imprimia cópias físicas de todas as transações que eram feitas, justamente para que elas pudessem ser verificadas à mão. E por isso, os hackers decidiram hackear a impressora para que no dia do roubo ela imprimisse somente transações em branco. Esse é mais um detalhe que demonstra que esse adversário não era um adversário comum. E como sempre, tinha que ter uma impressora envolvida na história. Em 4 de fevereiro de 2016, os hackers logaram no banco e começaram a fazer essas transferências depois do horário comercial. O dinheiro primeiramente viria das contas do Banco de Bangladesh nos Estados Unidos e depois seria transferido para as contas que os hackers abriram só para esse propósito em outros países fora de Bangladesh.
E como nós já sabemos, grande parte desses fundos seriam transferidos para as contas nas Filipinas. E é claro que esse dia de 4 de fevereiro não foi escolhido por acaso. Eles esperaram uma quinta-feira, já que em Bangladesh o fim de semana é na sexta e no sábado. Assim que o horário comercial passou, eles botaram no sistema a ordem para fazer várias transferências, chegando no total de mais de 900 milhões de dólares. Ou seja, quase $1 bilhão. Mas como eu havia dito, esses 900 milhões foram quebrados em várias transações menores. Uma dessas transações foi a que desencadeou o resto dessa história. Ela era uma transação de 20 milhões de dólares. Quando essas grandes transações são feitas, várias informações são verificadas. Os detalhes dessa transação em específico diziam que esses fundos iriam para uma conta no Sri Lanka. E essa conta pertenceria a uma empresa chamada Shalika Foundation. E foi aí que o primeiro problema aconteceu para os hackers. O que aconteceu foi que eles escreveram Foundation em vez de Foundation, ou seja, escreveram o nome da maneira incorreta, faltando uma letra. E essa transação específica estava sendo feita por um banco intermediário antes de chegar no Sri Lanka. Esse banco intermediário era o Deutsche Bank, na Alemanha. Por conta desse errinho, o Deutsche Bank decidiu interromper a transação, justamente para solicitar mais informações do Banco de Bangladesh. Ou seja, foi esse erro que começou a gerar os primeiros alertas. E a partir daí os bancos no Sri Lanka e em Nova York foram contactados. Enquanto isso, em Bangladesh, a impressora que eu havia citado estava imprimindo transações em branco sem parar. Os poucos funcionários que trabalhavam no fim de semana acharam que se tratava de um erro temporário da impressora, ou seja, um bug. Quem trabalha com tecnologia sabe que toda empresa tem um bug que vive na empresa. Quando alguém é contratado, esse bug é apresentado à pessoa. Olha, tem esse bug aqui, é assim mesmo, pode ignorar. E assim o bug vai fazendo aniversários na empresa. E o problema é que esses bugs podem gerar uma fadiga nos funcionários. Quando esse cara que estava em plantão lá em Bangladesh viu a impressora imprimindo um monte de coisa em branco, ele simplesmente falou, deve ser um bug, porque provavelmente algo parecido já deve ter acontecido no passado. Depois que tudo isso foi descoberto, esse funcionário deve ter lembrado da impressora imprimindo um monte de coisa em branco e deve ter conectado as coisas. Somente no sábado, os funcionários do Banco de Bangladesh entraram no sistema SWIFT e viram várias mensagens vindas de Nova York perguntando sobre essas transações suspeitas. E foi aí que o pânico se instalou. Um total de 36 transações, somando quase $1 bilhão, foram feitas. Mas como aquela pequena inconsistência havia sido detectada, apenas 4 transações acabaram sendo completas, totalizando somente $81 milhões. E essas transações foram feitas para aquelas contas localizadas nas Filipinas. E um detalhe importante, os hackers demonstraram ser avançados novamente porque eles esperaram para fazer o roubo bem no Ano Novo Chinês, que é comemorado em vários países da Ásia, incluindo as Filipinas. Então, quando o dinheiro caiu nessas contas, não tinha para quem o Banco de Bangladesh ligar. Assim que o dinheiro caiu nessas contas nas Filipinas, os hackers estavam prontos para retirá-lo de lá. 30 milhões desse total foi para um indivíduo chinês que simplesmente sumiu com esse dinheiro e nunca mais foi visto. O restante foi enviado para as contas de 2 cassinos. Pelo menos naquela época, as leis que os cassinos filipinos precisavam seguir eram bem mais relaxadas e estrangeiros vindo gastar muito dinheiro em alguns dias era algo comum. O jogo escolhido pelos criminosos foi o Baccarat e, ao que tudo indica, esse jogo específico foi escolhido porque só tem como apostar na banca ou no jogador. Ou seja, não tem muito o que pensar, é só tentar apostar na banca ou no jogador e é isso. E a partir daí o objetivo deles era simplesmente ficar jogando por um tempo, sem levantar muita suspeita, e assim que possível parar de jogar, trocar as fichas por dinheiro, sair do cassino com o dinheiro lavado e pegar um avião para a China assim que possível. E foi exatamente isso que eles fizeram. E adivinha só quem eram esses caras. No final das contas, esse ataque foi conectado ao governo da Coreia do Norte. E esse grupo ficaria muito famoso no mundo da cibersegurança como Lazarus Group. O primeiro grande hacking do Lazarus Group aconteceu em 2009. E o Lazarus Group se especializou nesse tipo de ataque.
e ele foi acusado de roubar outros bancos também, tais como o Banco del Austro, no Equador, e o Banco Tien Phong, no Vietnã. Mas nenhum desses outros roubos chegou perto do valor que eles conseguiram do Banco de Bangladesh. E até hoje, o Lazarus Group está na ativa. Os investigadores descobriram que a parte do malware que foi ativada para apagar os dados não havia funcionado porque o malware não foi executado corretamente após o desligamento do servidor no dia 5 de fevereiro. Então, os investigadores conseguiram traçar uma linha do tempo mais precisa graças a isso. Em 2020, os Estados Unidos acusaram um programador norte-coreano chamado Park Jin-hyuk pelo crime de invadir o Banco de Bangladesh, alegando que isso foi realizado a mando do regime norte-coreano. O mesmo programador foi acusado de fazer parte de outros ataques que também entraram para a história da cibersegurança, que foram o ataque à Sony Pictures em 2014 e o incidente do WannaCry em 2017. Até hoje esse cara é procurado pelo FBI. Uma das coisas que mais me fascinam é como as agências policiais conseguem descobrir exatamente a identidade de quem fez um crime digital. Os caras conseguem descobrir quem apertou o Enter no teclado para executar aquele comando. Incrível. O nome disso é atribuição, que é um processo complexo de identificar as entidades do mundo real por trás de um cyberataque, utilizando pistas técnicas e padrões comportamentais. Com certeza falarei muito mais sobre isso nos próximos episódios. E falando nisso, vocês já pararam para pensar como que a Coreia do Norte, um regime onde os cidadãos sequer têm acesso à internet, consegue produzir os maiores hackers do mundo? Esse será outro assunto que será coberto num episódio futuro do Cyber Noob Podcast. Voltando para Bangladesh, existe uma organização internacional chamada ISACA. Uma das áreas em que essa organização foca é o gerenciamento de riscos de TI. Eles investigaram esse roubo e fizeram um relatório completo com descobertas inacreditáveis. Nele, a ISACA expôs que o Banco de Bangladesh tinha 4 computadores e 4 servidores conectados ao sistema SWIFT, e que esses computadores, incrivelmente, não eram monitorados. Além disso, a rede não possuía firewall e os sistemas estavam conectados à rede pública. O relatório também confirma que os funcionários na agência dos Estados Unidos tentaram contatar o Banco de Bangladesh, mas as ligações foram ignoradas pelo Banco de Bangladesh porque o incidente ocorreu durante o fim de semana, evidenciando novamente que o ataque foi altamente planejado. É inacreditável pensar que esse roubo enorme foi possível graças a um e-mail de phishing. E como nós veremos em vários episódios do Cyber Noob Podcast, a engenharia social, que é a arte de hackear humanos, é uma das armas mais poderosas dos hackers. E como nossos cérebros são os mesmos há milênios, técnicas fundamentais que funcionavam há 50 anos continuarão funcionando daqui 50 anos. E quando você tem alguém que entende como hackear humanos e ao mesmo tempo entende como hackear computadores, é aí que essas histórias inacreditáveis acontecem. Esse foi o primeiro episódio do Cyber Noob Podcast, onde eu contarei os maiores causos da cibersegurança mundial. Um agradecimento muito especial a todos que estão aqui no começo dessa jornada. Até logo!